América Mineiro 0, Cruzeiro 3. As cabulosas emendam a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Vencem o clássico com muita autoridade, com um placar que acho que não dá para dizer que é mentiroso, porque acho que diria essa expressão, talvez colocaria como se fosse um placar injusto, como se o Cruzeiro não tivesse merecido a construção desse placar. Mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, ele passa uma impressão de uma facilidade no jogo que não existiu em nenhum momento. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Avisei que não seria fácil, né? Foi muito zoada por isso, mas não menti. Bom, quando eu trouxe o pré-jogo aqui no canal e eu disse que eu não imaginava que esse jogo seria fácil para o Cruzeiro, em que pese que quando você analisa a tabela, o Cruzeiro muito claramente vivendo um momento muito superior ao do América, o América vem oscilando na competição, segue tendo, né, só uma vitória que foi contra o 3B, e acho que o América, pelos adversários que enfrentou, teve alguns tropeços, né, alguns resultados que deveria ter buscado a vitória e não buscou. Eu imaginava que, pelo fator clássico, pelo fator logística do jogo imediatamente anterior a esse, a gente teria muito mais dificuldade nesse jogo do que, de repente, só essa tabela sugeriria. Você olhar ali despretensiosamente e falar, mais 3 pontos para o Cruzeiro tranquilamente. Eu não achava que seria bem assim. E, de fato, não foi, né, gente? Tranquilo, não foi. Eu acho que, primeiro, tem o fator clássico e o América sempre vem muito motivado para esse jogo. É um jogo sempre muito diferente para a instituição, né? E eu acho que no futebol feminino o Cruzeiro encara o América como um rival mesmo, assim, com todas as letras. É um clássico com C maiúsculo. Você vê isso na postura das atletas e você percebe que elas sabem a importância do jogo, né? E vencer um clássico normalmente torna o ambiente melhor e mais tranquilo, traz paz e confiança para você seguir o trabalho. Eu acho que, em que pese que o momento é muito bom, né? E não acho que uma derrota ou um empate seria o fim do mundo, mas vencer é sempre melhor. Para além disso, e acho que até mais importante, eu achava que a logística desse jogo, tendo em vista a partida imediatamente anterior das duas equipes, influenciaria muito, assim. O América joga na quarta-feira, o Cruzeiro joga na quinta, então só daí o América já tinha um dia a mais de preparação. E como o América joga aqui em BH, ele não precisa ter a viagem cansativa que o Cruzeiro teve, né? O Cruzeiro joga na quinta, fica a sexta-feira inteira viajando para voltar para BH, e aí no sábado elas vão para a Toca treinar e joga no domingo. E a gente sabe que um treino, assim, num pós-jogo, é evidente que vai ser mais um regenerativo, dificilmente vai ser alguma coisa. Não há tempo de preparar um jogo, assim, da forma que tem que ser preparado. Não há tempo das atletas se recuperarem, descansarem, treinarem, nada, assim. Então, é uma coisa do nosso calendário, né, que dificilmente vai mudar, porque a gente sabe como é o calendário brasileiro, então tem que lidar com isso, e eu imaginava que a forma que a comissão técnica iria lidar com isso era dando uma girada no elenco, dando uma poupada na turma que vem fazendo aí 90 minutos, em cima de 90 minutos, e assim o foi. É um time bastante modificado em todos os setores. Eu confesso que esperava até mais mudanças, né? Talvez ele não quis mexer tanto também para não ir com um time totalmente reserva, né? Mas acho que fez o que tinha que fazer. Não faz sentido você forçar a barra como atleta e daqui a pouco perdê-la aí por 2, 3, 4 semanas. Então, acho que faz parte. E o Jonas tem falado, assim, desde a primeira coletiva que ele deu esse ano, na apresentação ali do elenco, né? Ainda em janeiro, que ele confia muito na profundidade do elenco, que ele conta com todas as atletas. Então, era meio óbvio que, num contexto como esse, em que o Cruzeiro tinha uma logística bem difícil, e vindo de uma maratona de jogos, né, que ele provavelmente seguraria aí uma ou outra peça. Ele fala sempre, né, faz questão de tocar na tecla que não trabalha com a ideia de um time titular, que ele entende que todas as atletas vão ser utilizadas, né, e podem ser utilizadas, estão aptas para isso, mas é muito claro que existe uma espinha dorsal e basta você pegar as escalações e a minutagem dessas atletas, né? Você vai ver que tem aí, excluindo o gol, que é um caso à parte, das 10 de linha, tem sempre aí umas 8, às vezes 9, que quando estão aptas, quando estão disponíveis, costumam jogar. Então, existe muito claramente uma espinha dorsal muito bem definida, né? E para esse jogo, essa espinha foi bem modificada, muita gente foi poupada, e isso traz também consigo alguma dificuldade, né? Se você, né, por um lado, você traz mais perna, mais pulmão, você às vezes colocaria uma atleta que não conseguiria, né, ter aquela intensidade, aquela rotação que o jogo pede. Por outro, você também está colocando atletas que, por vezes, estão um pouco sem ritmo de jogo, faltando um pouquinho de entrosamento, justamente porque não tem jogado tanto, né? Então, a gente teve, por exemplo, a Sonchor iniciando uma partida pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro, né? A Zóio e a Clara, por exemplo, a própria Ambrósio, tinha um tempinho que não iniciavam o jogo, né? Elas entram, né? Vem entrando, mas tinha um tempinho que não iniciavam o jogo. Então, tudo isso pesa um pouquinho, do ponto de vista de ritmo e de entrosamento. E eu acho que deu para sentir isso no jogo, assim. É até curioso, porque eu acho que o Cruzeiro, quando a partida começa, ele começa muito bem, fazendo aqueles movimentos ali de perde, pressiona e de marcação alta que a gente já está habituado a ver desse time,
ocupa muito bem ali a sua área ofensiva, leva algum perigo ali para o América, mas logo na sequência o América consegue equilibrar e a sensação é de que é até muito mais perigoso e que tem mais o controle do jogo durante basicamente o primeiro tempo inteiro, né? Parece que o time não consegue sustentar essa marcação alta, esses encaixes sem bola por muito tempo. E eu acho que é natural, assim, pelo fato de serem atletas que não estão tão acostumados a jogar juntas, né? E iniciando, principalmente. Então, acho que faz parte, era esperado. Quando você mexe muito no seu time, você corre um pouco esse risco do entrosamento não tá tão legal. É evidente que não teve tempo para treinar, né? Nossa, que preparação, que treino para o jogo contra a América. Não tem jeito, né? Um dia só não vai fazer milagre. Mas acho que o time, em que pese que teve essas dificuldades, assim, tanto sem bola, né? Não foi aquele ímpeto que a gente se acostumou a ver, assim, de marcar bem, de fechar as linhas de passe do adversário, de marcar com linhas bem altas, por vezes marcando individual, né? E fazendo isso muito bem. O jogo contra o São Paulo, o primeiro tempo, ele é um ótimo exemplo disso. Então a gente não conseguiu ver muito desses movimentos sem bola. Nossa linha de zaga sofreu um pouquinho ali, o América, sempre que tinha a bola, tentava uma transição bem rápida, né? Acho que talvez até pela ausência da Rafa, então o América não tinha a bola e não fazia muita cerimônia, assim, tentava ser o mais vertical possível para finalizar e criou muito perigo, né? E a sensação é que a gente vinha sofrendo bastante e muitas bolas entraram, assim, ali na nossa última linha. Houve alguma dificuldade com isso ali no primeiro tempo, mas o time, mesmo quando vinha sofrendo bastante, assim, sem bola, não sofreu gols, né? E eu acho que é o tal do saber sofrer. Não sei se é que se soube sofrer, mas pelo menos não sofreu gol. Então, já dos males o menor, né? E no momento com bola, o Cruzeiro é um time que sempre opta, assim, por ter uma construção, troca bastante passes, né, traz uma dinâmica ali, por vezes uma cadência, principalmente no meio campo, diferente do América, né, que sempre tentava ser muito vertical quando tinha a bola. Eu acho que o Inter fez isso muito também. O Cruzeiro, se vocês observarem os melhores momentos do Cruzeiro, assim, na temporada, não é um time tão vertical, né, necessariamente. É um time que circula mais a bola, muito mais. Para isso, o meio-campo tem que funcionar muito bem, a coisa tem que estar muito bem encaixada. E eu acho que domingo não estava, né? E não esperava que estivesse também por conta de tudo isso que eu já falei. Então acho que a gente sofreu um pouquinho porque ficou a sensação que a gente não conseguiu construir tanto, né? Igual o América, como era mais vertical, chegava toda hora, a sensação que você tem é que, poxa, o América está construindo muito mais que o Cruzeiro. Então, acho que a gente sofre um pouco com isso. Era natural, acho que nesse sentido a Gabi Soares faz muita falta, porque é uma jogadora que constrói muito, o jogo do Cruzeiro passa muito pelos pés dela, né? Então, às vezes não é necessariamente um gol, uma assistência, uma estatística ali no SofaScore, mas a dinâmica do jogo passa muito por ela, assim, né? Os passes-chave, pré-assistência, para quem gosta, mas simplesmente a cadência, a visão, o saber acelerar, o saber cadenciar, encontrar a companheira melhor posicionada. Às vezes é um drible que gera um desmarque de uma outra atleta, ou que gera um espaço onde ela consegue encontrar um passe entre linhas e tal. Então, é uma atleta que faz muita falta, né? Acho que fazia sentido segurar, a Gabi ficou, né? Não parece pelo que ela tem jogado, mas ficou um ano fora, né? Então não faz sentido também você forçar a barra e às vezes perdê-la aí por 2, 3 semanas. Então acho que não fiquei triste, óbvio que eu sempre quero vê-la em campo, mas já imaginava e não fiquei tipo, ai meu Deus, né? Acho que o time conseguiu se comportar bem, mas é evidente que fez falta, assim, ali no meio campo. E aí a sensação que o Cruzeiro não construiu tanto, mas em contrapartida, quando chegou, né, quando conseguiu construir, teve muito ímpeto para finalizar bem as suas jogadas e para construir o seu placar. Então, mais uma vez, a bola parada fazendo muita diferença e é o que eu falo, bola parada é recurso, não adianta você pegar todos os times campeões aí que você imaginar, normalmente tinha uma bola parada bem letal, e a bola parada do Cruzeiro é bem letal, e aí tem a ver com as cobradoras, né, por exemplo, Bianca, mas tem a ver também com o posicionamento da turma ali na área, é treinamento, é posição, é gesto técnico para finalizar, então o time todo está de parabéns e mais uma vez na bola parada o Cruzeiro consegue chegar no seu primeiro gol e assim, vendo o primeiro tempo, né, talvez a sensação que o América poderia ter merecido sorte melhor ali, inclusive a Camila tem que fazer uma baita de uma defesa, né, quando o jogo ainda estava 0-0, sensação que se tivesse terminado 1-1, por exemplo, não seria nada de extraordinário, fora desse mundo, mas é aquilo, é um Cruzeiro que por vezes sabe sofrer, aí alguém vai falar que tem mais sorte que juízo, paciência, mas é um Cruzeiro que, quando tem as oportunidades, costuma ser letal. E bola parada realmente resolve o jogo, e mais uma vez resolveu. Então, o Cruzeiro sai do primeiro tempo com 1-0, e no segundo tempo eu acho que a dinâmica do jogo não muda muito até o segundo gol do Cruzeiro. E aí acho que talvez até do ponto de vista anímico, a equipe do América tenha sentido um pouquinho, assim, porque há uma falha da goleira, né? E assim, óbvio, né, sem tirar os méritos da Miriam, que comemorou muito o gol, e acho que, por vezes, ela tem feito boas partidas, né, sem bola e tal, mas eu falo isso muito lá na Samuca TV, às vezes a gente elogia partida de atacante sem bola e parece que a gente está inventando porque não teve gol ou assistência, né, mas a Miriam sempre que tem jogado, tem entregado boas partidas para o Cruzeiro, mas faltava o gol, né, o atacante ele precisa disso, então é importante demais para ela,
tem mérito, né? É um baita de um chute, mas a goleira deu uma ajudinha. E por que não, né? Eu aceito toda a ajuda do mundo das adversárias. E ali eu acho que a América sentiu um pouquinho, assim, animicamente, né? Óbvio que ainda tentou, ainda buscou, mas aí o jogo ficou muito mais tranquilo, muito mais à nossa feição. E aí, naturalmente, o terceiro gol surgiu, e aí foi uma questão de controlar mesmo a partida, esperar terminar. Ele faz algumas mudanças, né? Enquanto essas coisas estão acontecendo, ele faz algumas mudanças, coloca algumas atletas que vem jogando mais, né? Isso também dá um pouco mais de corpo para o time, e acho que por isso o time também consegue chegar a esse placar. Mas acho que foi um jogo muito correto, muito maduro do Cruzeiro, assim. Acho que para você fazer um clássico nessas condições, você precisa ter muita maturidade, né? Para saber punir o adversário quando você tiver as oportunidades. E o Cruzeiro fez isso contra o América e tem feito isso de forma geral no campeonato, né? Se às vezes não é brilhante durante os 90 minutos, costuma ser muito letal, costuma ser muito maduro, né? E quando é necessário buscar o resultado, busca também. Então eu acho que o que é uma coisa que, por exemplo, o América não conseguiu fazer, né? Vinha jogando bem, talvez até melhor do que o Cruzeiro ali no primeiro tempo, sofre um gol e não consegue buscar. Então, isso faz muita diferença, né? E eu acho que isso está muito refletido na nossa pontuação do campeonato. O Cruzeiro é uma das duas equipes ainda invictas na competição. É muito impressionante a campanha, né? Somente um empate e 4 vitórias. Eu não esperava que o Cruzeiro fosse ter uma campanha tão sólida assim nesse sprint inicial, porque é um elenco que foi totalmente reformulado, e isso sim traz consigo atletas assim de ótima valia, e eu acho que o nosso é o melhor elenco que o Cruzeiro já teve, sem sombra de dúvidas. Mas isso não é mágica, né? Não é videogame. As atletas têm que pegar ritmo, têm que se entrosar, têm que entender a ideia do treinador, têm que se habituar à cidade, são seres humanos, e enfim, às vezes as coisas não são, as relações não são tão matemáticas assim, né? Fechei um ótimo elenco e magicamente as coisas aconteceram. E eu não acho que as coisas estão acontecendo magicamente, o time não é porque está ganhando que está tudo bem e perfeito, assim, 100%, é óbvio que não está, mas eu acho que o mais importante nesse momento é você conseguir os resultados, até para que você tenha mais confiança para seguir esse trabalho e as coisas possam se encaixar naturalmente. Então, a campanha é muito impressionante e ela só é possível porque é um grupo realmente muito maduro, assim, né? Então, se por vezes o adversário nos traz situações difíceis ou o próprio Cruzeiro cria algumas das adversidades ali da partida, é um grupo que tem capacidade de buscar, né? E isso é muito, muito importante. Me impressiona demais toda vez que eu vejo, e a gente tem visto semana após semana, né? Em circunstâncias diferentes, porque cada jogo é único, mas sempre esse ímpeto, assim, de buscar o resultado, né? E de não aceitar menos do que um resultado positivo. E eu acho que isso está refletido na tabela. É uma excelente campanha. Começamos muito, muito bem o mês de abril, né? Que eu falei que era fundamental para a gente. Então, já são 3 vitórias em 3 jogos. Agora elas têm aí uma semana cheia para se recuperar, descansar, treinar, ajustar os ponteiros para um jogo extremamente difícil contra o adversário direto, que é o Bragantino, mas felizmente em casa, né? Então, a expectativa de que a gente tenha um time mais descansado e a volta daquela espinha dorsal que a gente já está se acostumando a ver. Expectativa de mais um grande jogo, de mais um jogo difícil, né? Mas que não significa que porque é difícil que elas não vão buscar, né? Então, vocês ficaram me zoando aí nos dias que antecederam o jogo, tomei um apavoro ou outro ali, porque cheguei a colocar no bolão lá da Cabulosas News que ia ficar empatado, mas a verdade é que é um time que realmente se recusa, né, a aceitar qualquer coisa menos do que 3 pontos, e é evidente que uma hora a gente vai perder, né, é um esporte, tem um adversário do outro lado, mas é muito bom, enquanto torcedora, poder assistir um time que tem esse ímpeto e essa mentalidade, né. Mas então é isso, depois, no próximo vídeo, a gente fala mais sobre o jogo contra o Bragantino, espero estar presente nessa partida, espero encontrar com todos vocês lá. Um abraço